Oi, gente. Essa aula de hoje, né, vai ser uma continuação, tá? Da terceira parte. Infelizmente, eu perdi a gravação final, então eu tô fazendo essa gravação aqui no PowerPoint para repor a parte final da aula da aula 10. Então, a gente estava falando, né, sobre o sistema de freestyle, né? Então, mostrei fotos para vocês, né, falando o quanto que essa estrutura, né, ela tem assim a tendência dela, né, a necessidade dela é atender o conforto dos animais. Então, tem que ter uma certa estrutura, tem que ter todo um cuidado com as instalações, né, essa principal característica, né, que é essa área coberta, concretada, com as baias individuais, tá? A área de circulação por animal, isso pode variar de 4 até 5,7 metros quadrados por animal, porque a gente tem aqui a questão da raça, né? Então, uma vaca Jersey, né, ela vai precisar de menos espaço do que uma vaca holandesa. Então, a gente tem tem que ajustar para isso, né? Outra coisa, né, a área de descanso também tem uma média aqui que é de 2,80 metros quadrados por animal, mas isso também pode ter uma variação conforme a raça, né? E um ponto muito crítico, né, assim, tanto quanto eu já falei do piso, da importância dele, do cuidado, né? Um outro fator muito importante é a cama, né? Então a cama tem alguns tipos que o pessoal usa bastante, né? Uma cama de areia ou uma cama com maravalha ou borracha, né? Tem alguns estudos científicos que apontam, né, que a cama de areia ela traria um conforto maior para os animais, assim, do ponto de vista do conforto. Porém, tem que levar em consideração se essa areia ela não está contaminada com pedra, porque se ela tiver contaminada com pedra, a pedra ali não vai dar certo muito com o casco, porque, por exemplo, ela pode lesionar ali a questão do casco, fazer trauma, né? E também ajuda ali até além de lesionar, né? Ele vai tipo desgastando, as pedras também vão fazendo um desgaste maior, né? Então, outra coisa importante desse tipo de sistema, né, é que é recomendável que esses animais, embora eles estejam confinados ali, né, no piso de concreto e com uma cama, pode ser de maravalho, tal, borracha, mas é interessante que eles também tenham acesso, né, a um piquete para ficar algumas horas por dia, né? E isso não é muito visto assim, mas é uma recomendação, né? E o importante também, né, é que esse piso lá onde os animais vão, tanto onde os animais vão ficar, né, para na hora que eles se deslocam para beber água, para se alimentar, na pista de alimentação, é importante também que seja feita uma limpeza adequada desse piso. Então, existe assim algumas alternativas, por exemplo, de se utilizar um sistema de captação de água da chuva ou de águas residuais, né, que se possam utilizar para a limpeza ali daquele piso. Tem algumas que são limpezas automáticas mesmo. E depois dessa limpeza, né, é legal fazer depois que joga água, depois vem raspa toda aquela questão de esterco que tem ali no piso. E também é interessante que esse material, né, ele pode ser utilizado depois para irrigação de lavouras, né? Então aqui, ó, outra coisa, um ponto importante aqui que a gente pode ver nessa foto, né, dos animais em freestyle, é a questão que a gente observa aqui outras duas estruturas bem importantes, né, que é você ter tanto o ventilador quanto o aspersor, né? Então, o aspersor e o ventilador juntos, ambos vão garantir ali o conforto térmico das vacas nos dias mais quentes, né, nos dias de verões. Então, isso aqui é outra coisa bem interessante. Os animais deitados, né, então os animais precisam, né, vaca de leite precisa deitar. Quanto mais a gente estimula e oferece conforto para os animais deitarem, e mais a gente vê esse resultado em produção de leite. Então, cama de vaca é fundamental para que ofereça ali um conforto, né? A cama tem que ser limpa, não pode ser uma cama úmida.
tem que ser limpa, tem que retirar também a questão ali de esterco todos os dias, né? O ideal é retirar todos os dias ali, questão de esterco, se possível até mais de uma vez por dia, né? Limpeza do piso também, acho que eu não comentei a frequência, mas seria em média também uma boa média para manter limpo, né? Seria também de 2 vezes ao dia. Mas claro que isso depende de quantos animais estão, né? Por isso que o ideal também é nunca trabalhar com uma superlotação dentro de um sistema, né? Então a cama tem que ser limpa, tem que ser seca, né? E tem que ser confortável para garantir que os animais fiquem deitados. Aí esse outro sistema, gente, ele é muito famoso assim por ser apontado no meio do pessoal que defende o bem-estar animal, né? Porque esse é um tipo de sistema que é muito mal visto do ponto de vista do bem-estar animal. Por quê? Porque esse nome do Thai Stall, né? Ele vem do Thai, é gravata, né? Gravata em inglês. Então, são animais que ficam, bem dizer, o tempo inteiro presos, né? Eles parece que tem algumas horas que são soltos por dias em piquete, mas a maior parte do tempo os animais ficam assim. Eles ficam presos, né? E onde eles vão na frente da alimentação e na frente onde eles vão deitar. Então, é um manejo individualizado, né? Um manejo que todos os trabalhos assim que compara, por exemplo, tem muitos trabalhos que fazem comparação entre qual que é o tipo de sistema que pode causar que os animais adoecem mais do casco, ou tem mais tendência a adoecer. Esse sistema aqui, ele é muito apontado com várias ocorrências de doenças, principalmente de lesões de casco também. Então, esse é um tipo de sistema que é muito utilizado em países, sobretudo países pequenos, né, que não tem muito espaço. Então, países que eu sei que, assim, na estrutura, questão de estrutura agrária, né, Japão utiliza bastante, China também. Então, mas é um sistema não é muito bem visto, né, do ponto de vista do bem-estar, porque os animais ficam, bem dizer, um dos pontos do bem-estar animal, né, que os animais possam expressar, né, o seu comportamento livremente. E aqui você não consegue ver isso, né, uma vez que os animais vão ficar presos ali direto, né. Aqui os animais deitados, né, nesse mesmo tipo de sistema individual. E aí, esse sistema, né, esse outro sistema aqui, né, o que é o compost de Barn, né, por que compost de Barn? Porque a principal característica desse sistema é que os animais eles vão ficar deitados direto em cima de uma cama, né, que utiliza muito a questão da areia aqui, mas essa cama, o que é o interessante? Tem outros materiais também que utilizam, né, depende da região, mas o interessante aqui é que os animais vão ficar direto, então, ou seja, eles vão defecar, eles vão urinar em cima dessa cama. E aí a pergunta é, mas isso aí vai dar um problema muito grande, né? Porque vai sujar e os animais vão deitar e vai dar mastite, vai dar problema de casco, então. Mas aí o porquê que o nome é compost? Porque esses animais, esse piso, né, onde os animais estão, essa cama, essa grande cama né, de material, na verdade ela é uma cama de material, né, orgânico, né, que vai sofrer compostagem. Daí o nome compost. Então, que a recomendação desse tipo de cama aqui, né? Que é uma cama que da mesma forma que uma cama lá do Freestyle tem que oferecer conforto, tem que ser uma cama limpa e tem que ser uma cama seca. Mas e como é que eles vão garantir esse tipo de cama limpa se os animais estão defecando em cima? É daí que vem. Existe uma recomendação de número de animais, né, por espaço, então seria assim 10 metros quadrados por vaca, que já está, que usando aqui está obedecendo, né, a questão de quanto do espaço por animal. E aí esses animais, né, como vão para a ordenha 2 vezes ao dia, essa cama ela vai ter que ser manejada, ela vai ter que ser revirada de uma forma a fazer uma renovação ali
do ar. Então aqui é muito importante também ter os ventiladores em cima dessa cama. Então, todos os dias essa cama é revirada 2 vezes ao dia, de forma a fazer o quê? A quebrar ali a questão de fezes, né? Os torrões que chama, e essa renovação ali que faz essa revirada da cama, né? Ela propicia com que bactérias ali, que são no caso inofensivas para a questão do úbrio, mas são bactérias que são consideradas benéficas para fazer o quê? Para fazer a compostagem do material. Assim, essa cama sempre vai ter um aspecto de não estar, se ela for manejada corretamente, ela não vai ter esse acúmulo, né, de matéria orgânica ali. Então, outra coisa importante, né? Então, assim, é um investimento um pouco maior, né? Pode-se fazer. A pista de alimentação é separada pela questão de, né, evitar. O bebedouro também fica separado, vai ter uma pista, tanto de alimento quanto água, né? Para evitar aqui a contaminação, né? Trazer mais sujeira para dentro da cama, onde os animais deitam, né? Ele é muito bem visto do ponto de vista que ele melhora muito o conforto dos animais, né? Os animais tem muitos relatos assim que quem faz certo, né? Quando é tudo bem ajustado, o pessoal gosta porque as vacas produzem mais leite e isso melhora também a questão de higiene no úbere, porque se ela está deitada numa cama que é limpa, né, e seca, ela não vai sujar o úbere. Então, diferente, por exemplo, se estiver num lugar, na pastagem ou um florestal que não é bem limpo, alguma coisa assim, que pode dar mais trabalho para fazer a limpeza ali do higiene do úbere na hora da ordenha. Outra coisa é que esse fato dos animais ficarem, né, nesse espaço, tem relatos de que melhora a reprodução, né? E os animais estando todos ali, né, isso também, na hora de levar para a ordenha, também é uma facilidade. Então, tem todos esses fatores aí, principalmente, né? Tem 2 fatores muito importantes, que é esse aumento da qualidade ali, acaba influenciando na qualidade do leite, né? Porque está melhorando a higiene. Então, eu acabo diminuindo aí a minha CBT. E eu também tenho um ganho ali em reprodução. Os animais todos ali perto, aglomerados, fica mais fácil, né? Aglomerados no sentido, eles não estão respeitando, obviamente, a limitação de espaço por animal, né? Mas o fato dos animais estarem juntos num ambiente confortável, isso faz melhor a expressão do cio desses animais, né? E a observação do cio fica mais fácil também, por isso que melhora na reprodução. Mas o que eu falei, né? Repetindo aqui, o importante é fazer sempre para que seja assim essa coisa maravilhosa, né? Essa Disneyland ali das vacas, que tem que manter? Tem que garantir que o piso, né, que o manejo da cama esteja sendo feito da forma correta. Então, existe uma maneira de se ver se isso está funcionando, né, que é você medir a temperatura da cama, né, que essa temperatura ela tem que estar ali entre 45 e 60 graus, que teria assim, essa é a temperatura ótima para que esteja ocorrendo a compostagem, né? Claro que acredito que essa aqui, 45, 60 graus, a gente tem um limite respeitando aí as questões, né, de climas que vai influenciar também, né? Sempre tem que ter uma diferença de temperatura entre dentro do galpão, né? Essa estrutura ela tem a tendência a oferecer um conforto térmico maior para os animais. Então, geralmente fora, né, de galpão é mais quente do que dentro do galpão. Então, esse vento também é importante ali, né? Revirada de cama, como a gente já falou, em alguns casos tem gente que faz até 3 vezes por dia. A altura da cama ali, uma recomendação de 80 centímetros. E aqui eu manejo, ó, o pessoal revirando aqui a cama, né? Garantindo a entrada de ar ali, a renovação, né? Em toda a cama para poder ocorrer a compostagem. E esse outro sistema aqui, que ele deixei por último, né, que é o sistema de ordenha robotizada. Então, esse sistema, ele tem ganhado um espaço, assim, de certa forma, ele ainda não é uma realidade, não vai demorar bastante para
para ser grande realidade de todo mundo, né? Porque ele é um sistema bem caro. Então, tem a questão, se você opta por ter uma ordenha robotizada, né? Tem gente que fala assim, que o investimento que você precisa ter, né? Você vai fazer um financiamento desse tipo de sistema. Mas a volta dele, né, pode demorar até 10, 12 anos, né? Então, isso é um prazo muito grande, a longo prazo, né? Então, mas esse sistema, ele veio com o objetivo principal de resolver o problema de mão de obra, né, dentro de fazenda. Então, a questão é que quem tem um grande plantel, né, quem tem bastantes animais, se vê com problemas, principalmente para encontrar pessoas que tenham perfil para ordenhar vacas, né? Porque essa pessoa que vai ordenhar vaca, ela tem que estar, né, ciente de que tem toda a questão de vaca não tem Natal, não tem feriado, não tem final de semana. Então, a gente precisa de pessoas, né? Precisa de funcionários que se adaptem a essa questão. E isso não é muito fácil de encontrar. E ainda quando você encontra, né? Você tem que treinar as pessoas, tem toda uma questão que é preciso ser feito, né? Então, um sistema, né, onde você pudesse assim fazer um revezamento, né, já que a pessoa também fica doente, quer ter folga, né, tem um final de semana e tudo mais, que é coisa normal, né? Para que você consiga atender isso, você teria que ter uma equipe de funcionários, né? E isso, você envolvendo mais equipe de funcionários, isso fica mais oneroso, né, na questão para se lidar com os funcionários. Então, o principal objetivo foi, então, né, já que a gente tem dificuldade no campo com a questão de mão de obra, para pessoas que queiram ficar no campo ordenhando, né, todos os dias, então a gente resolveu criar esse sistema robotizado, né, que é um sistema que ele vai fazer o que? Ele vai respeitar o horário de ordenha da vaca, são os animais que escolhem o horário ali que vai ser ordenhado. Tem vários benefícios, assim, tem um custo elevadíssimo, né, mas ele promete muitos benefícios. Benefício de fazer relatório por animal, por ordenha, inclusive esse relatório por animal, por ordenha, ele também é por teto de vaca, você consegue ver como é que está a questão de células somáticas, como é que está CBT por teto de animal, né? Ele dá uma aprimorada, então, na questão do melhoramento genético, porque você consegue selecionar ali, né, através de históricos, né, você consegue dar mais chance para animais mais, né, de boa produção, né, de boa genética, então tem tudo isso. E aí tem uma questão que deveria se respeitar, né, que é ter 65 a 70 vacas por robô, né. E esses animais, eles entram dentro do robô, né, para se alimentar. Então, assim, dentro desse robô, né, quando eles entram, eles são reconhecidos, né? Isso só é permitida a entrada desse animal quando ele entra, ele tem um chip, né? E reconhece ele, aí vê, quantas horas faz da última ordenha. Essa vaca pode entrar, não, essa vaca não pode entrar. Aí esse animal entra. Por quê? Porque tem a questão da alimentação, do concentrado que vai ser ali dentro. Então, a vaca vai receber a quantidade de ração por dia, né? Que ela vai, a quantidade de ração conforme o que ela produz. Então, esse tipo de sistema ele oferece muitos benefícios, né? Apesar do custo muito grande. E em virtude desses grandes benefícios e da dificuldade, né, que se tem com relação à mão de obra, algumas indústrias, alguns laticínios, né, eles estão optando, né, aqui no sul tem bastante, aqui eles estão optando por fazer, né, pela construção ali de condomínios produtores de leite, né? Então, são estruturas, né, onde médios produtores conseguem, né, compartilhar ali uma estrutura de condomínio com ordenha robotizada para fim de melhorar essa questão, né? Então, esses foram os principais sistemas, né? Só completando aqui a última aula, essa última parte da aula.
Houve uma pergunta também na aula, né, que perguntaram assim, esse tipo de sistema aqui, ele é mais visto em esse tipo de ordenha robotizada, ele só é válido para os animais confinados, né? Então, esse tipo de sistema ele é mais utilizado, né? O grande uso dele são em animais que estão no compost, né, ou no freestyle, né? No sistema de pastagem ele não é tão famoso, né? Mas acredito que não seja impossível de se fazer, né? Outra coisa interessante que eu acho que eu acabei não comentando, né, que toda aquela estrutura aqui daquele manejo de ordenha que a gente viu em aula, né? Então, limpeza do teto, retirada dos primeiros jatos, verificação, né, se o leite está bom, tudo isso é feito de forma robotizada aqui, inclusive a limpeza final, depois a limpeza das teteiras também, tudo de forma automatizada. Então, só finalizando aqui, essa foi a nossa última parte. Um abraço.